Bom, eu estou neste momento sem saber se estamos no ar ou não, porque, como eu disse há dias, esta semana já tinha acontecido, a aplicação do Facebook anda a pregar partidas e, portanto, neste momento não sei. Já comecei a ver pessoas em direto, já comecei a ver polegares para cima. Portanto, já sei que estamos no ar. Estamos com a Cor do Dinheiro do dia 27 de agosto do ano da graça de 2021. Sexta-feira. Quero agradecer a quem está desse lado e que já me fez a indicação de que está tudo bem. E, portanto, sem mais delongas, vamos à edição de hoje. E vamos à edição de hoje para começar por onde? Primeiro pelos alertas e pelos avisos. O primeiro é lembrar que ontem fizemos um webinar que correu espetacularmente bem com a Vision e a Cor do Dinheiro, como sabem, é uma parceria. Nós fazemos aqui análise de informação financeira e fiscal e o último programa foi sobre cortar custos nas empresas, que tem nada a ver com cortar custos pessoal, percebe? Não é nada disso. E como o interesse era grande, fizemos um webinar ontem, eu e o José Pedro Farinha, o CEO da Vision, com dois convidados, o Diamantino Ribeiro e a Patrícia Silva da M-Force. Correu espetacularmente bem, deve ter sido o primeiro, aliás, deve ter sido o webinar que correu melhor. Ainda para mais em agosto, em mês de férias. Eu vou disponibilizar, nós normalmente fazemos webinars de 30 a 35 minutos, fizemos ontem quase uma hora. Está a ler o texto. Tivemos que cortar mesmo assim, estávamos cheios de questões, porque também não dava para fazer mais. Eu vou disponibilizar esse webinar hoje aqui para quem estiver interessado. Vai ser lá mais para a tarde. Segundo ponto também, vamos ter entre agora e o domingo mais um Deals on Wheels, eu depois divulgarei o modelo em causa, e amanhã vamos ter a doutora Maria do Céu Santo com um convidado, fica aqui a surpresa, para falarmos sobre saúde. E agora sim, não esquecer que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você fizer compras aqui tem um desconto de 10% se na saída escrever no cupom Camilo. Depois, além daquilo que são as promoções semanais, já lhe expliquei aqui ontem, esta mochila que está aqui, com esta plaquinha solar. Bem, feito estas referências, vamos lá ao programa de hoje então, temos muita coisa para falar. E eu vou começar o período de ordem do dia por lhe fazer uma pergunta. Você quer um exemplo das reformas estruturais que este governo faz? Olhe, vamos começar pela justiça. E eu vou-lhe mostrar a manchete do Público de hoje. Ok? A manchete do Público de hoje é esta. Governo quer condenados por ódio expulsos de várias profissões. Eu sou daqueles que acho que alguns crimes são incompatíveis com certas funções. Não sei se os crimes de ódio serão, mas pronto, vamos admitir isso. Repare uma coisa, isto é matéria para se fazer o charivari na Justiça. Isto é uma mexidinha. A ministra Francisca Van Dunen devia estar preocupada com alterações profundas na Justiça em Portugal. Uma das quais, com a qual nós nos confrontamos todos os dias, que é, isto não é dito por mim, é dito por especialistas em Direito e é dito pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, entre as quais o excesso de garantias e de alçapões que a lei processual tem, que permite que os processos se vão arrastando durante mais de uma década. Isto é que devia ser a preocupação. Não devia ser isto. Agora, veja só isto. O Público explica aqui. O Governo pretende que quem exerça cargos e funções públicas, seja docente ou jornalista, possa vir a ser impedido de exercer a sua profissão. Eu vou fazer uma aposta consigo aqui. Quando um dia isto se colocar como professor, não vão conseguir aplicar. Sabe porquê? Porque a reação corporativa vai ser tão grande, como existe nos sindicatos do ensino, que não se vai conseguir fazer nada. Mas esta é apenas uma aposta minha. Bom, ponto seguinte. Ainda a admissão de estudantes no ensino superior. Você já me ouviu contestar aqui a ideia peregrina de que só os alunos acima de certas notas é que podem frequentar certos cursos. Já me ouviu contestar aqui. E vai-me ver contestar sempre.
Deixa-me lá ver, é que eu não tenho informação nenhuma neste momento do que está a passar desse lado, deixa-me lá ver se consigo perceber aqui pelo meu telemóvel como é que isto está aí para lá. Bom, mas dizia eu, bem, parece que está a correr bem. Bem, mas dizia eu, há certos cursos onde o que devia contar para a admissão à universidade não é apenas a nota, é a habilidade. Não é a habilidade, é o ajustamento entre a personalidade da pessoa, a sua ambição e aquela profissão. Por exemplo, medicina. Por exemplo, nem toda a gente tem jeito para... Bom, alguns querem ser ricos, mas nem toda a gente tem jeito para lidar com doentes, percebe? Isto não é só uma questão técnica, eu aplico este medicamento e a pessoa está curada. Não, é preciso jeito para lidar com as pessoas. Outro bom exemplo é o ensino. Bom, estava eu, hoje de manhã, a ver as capas dos jornais e dei com uma manchete, salvo erro, do Jornal de Notícias. Deixa-me lá ver se encontro. Exatamente. O Jornal de Notícias diz, aqui assim, a meio da página, vá lá ver. Medicina, eu sei que está ao contrário e peço desculpa. Medicina. A Católica decide entradas com entrevista. Bom, a Católica é, suponho, a nova Faculdade de Medicina que a Católica criou, que anda a provocar muitos engulhos aí junto do pessoal da extrema-esquerda. Isto quer dizer o quê? A pessoa tem notas, mas precisa de fazer uma entrevista com quem está à frente do curso ou com as pessoas que estão à frente do curso para se poder decidir se entra ou não. Pergunta, isto está errado? Não, está certíssimo. Eu que passei por universidades americanas, lembro-me perfeitamente que há certas universidades, certos cursos, onde é crucial a conversa que a gente tem com quem está do outro lado. E são das melhores universidades. Você dirá, mas isto depois cria a cunha não sei quantos. Bullshit. No dia em que uma universidade começar a decidir as suas entradas por cunha, descredibiliza-se. Você dirá, também pode acontecer uma vez ou outra. Pode acontecer uma vez ou outra onde você quiser. Nos mais variados cursos, nas mais variadas universidades. Isto, para mim, é o modelo correto. E havemos de voltar ao assunto. Bom, ponto seguinte na agenda de hoje. Isto hoje de comunicações está um bocadinho feio e da aplicação aqui do Facebook. Bem, o interrogatório da mulher do trabalhador que morreu atropelado pelo carro de Eduardo Cabrita. Soubemos nos últimos dias que a senhora tem estado a ser interrogada pela GNR. É normal? É. Uma autoridade policial que está a fazer um inquérito deve fazer as perguntas todas que achar relevantes para apurar a verdade, o que se passou. A única dúvida que eu tenho aqui é se as perguntas estão a ser feitas à mulher da pessoa que morreu sobre os hábitos do marido, os pontos fracos e coisas deste género são eticamente aceitáveis. Percebe? Repare uma coisa, se a justiça tem em mãos alguma coisa que prova que o senhor, por exemplo, estava intoxicado no momento em que aconteceu o acidente, é uma coisa. Interrogatórios para se tentar perceber mais alguma coisa cheira a outra coisa. O quê? Tentativa de despejar responsabilidades para cima de uma pessoa com base em coisas que não têm nada a ver com o que se passou. Já agora, continuamos à espera de duas coisas. Primeira, qual era mesmo a velocidade do carro de Eduardo Cabrita? Segundo, isto não era um inquérito urgente? Recorda-se quando é que ocorreu o acidente? Foi no mês de julho. Continuamos sem saber nada. É assim que o povo perde a confiança na justiça e nos seus governantes. Estão a fazer um excelente trabalho. Ponto seguinte. Ponto seguinte não. É um assunto que eu vou deixar, não estava aqui na agenda, vou deixar para outro dia. Vamos então à agenda de hoje. Primeiro ponto. Está a crescer o incómodo dentro do Partido Socialista pela forma como António Costa está a conduzir o processo de sucessão. É verdade que na entrevista ao Expresso e quando ele é interrogado publicamente diz que não senhor, não está nada em causa, ele vai decidir em devido tempo e não sei das quantas. Bom, a verdade é que dentro do PS
começa a ficar a sensação, junto de certos setores, que António Costa está a meter a mão para tentar intervir no processo de sucessão. O último desse episódio tem a ver com aquilo que se passa com Mariana Vieira da Silva. É candidata à liderança? Até agora, o que se sabe é que António Costa tem uma relação privilegiada com Fernando Medina. Até agora, o que se sabe é que Pedro Nuno Santos controla o aparelho do Partido Socialista. Até agora, o que se sabe é que Pedro Nuno Santos estava confortável com esse controle e essa mão que tem no aparelho e vai mostrando as suas diferenças face a António Costa à espera do dia em que se tenha conta às espingardas. Porque ele já tem as espingardas. Bom, qual é o problema aqui? A forma como António Costa tem estado a conduzir o processo sugere que ele está a tentar meter areia na engrenagem. Há pessoas que dizem, não, ele quer mesmo uma mulher na liderança do Partido Socialista. Ontem houve mais uma chega quando Álvaro Beleza veio dizer que se calhar, ou melhor, provavelmente a próxima líder seria uma mulher. A própria Mariana Vieira da Silva, em entrevista ao Jornal Económico, diz que há de haver um dia, já falámos sobre isto esta semana, em que uma mulher será secretária-geral do partido. Bom, somando tudo isto àquilo que é os sinais que António Costa vai dando, que podem não ser de eu quero mesmo que seja uma mulher, mas vou introduzir aqui mais areia nesta engrenagem, isto está a provocar alguns engulhos a certas pessoas. Pedro Nuno Santos é uma delas, eu já vou falar aí, mas não só. Mesmo dentro do partido, em certas zonas, há pessoas que começam a ficar incomodadas porque dizem assim, bom, o líder não devia interferir nisto. E não devia garantir que com os seus gestos está a criar mais confusão neste processo. Bom, como isto está a ser extensivo a algumas das pessoas envolvidas nesta história, por exemplo, a ideia de que no Congresso vão estar lá na primeira fila a Mariana da Vieira da Silva, a Ana Catarina Mendes, o Fernando Medina e o Pedro Nuno Santos, estilo, estão aqui, vocês agora desunhem-se, degladiem-se para ver quem é que vai chegar, ou colocar-se, quem é que se vai colocar melhor para chegar à liderança do partido. Tudo isto está a provocar algum incómodo dentro do Partido Socialista. Bem, vamos a Mariana Vieira da Silva. Os espectadores perguntaram assim, mas o que é que você tem contra o facto de ser uma mulher? Rigorosamente nada. Tomara eu até que houvesse mais mulheres na política portuguesa e que, tanto no PS como no PSD, nós tivéssemos essa possibilidade de escolher mais mulheres. A questão não é esta. Qual é o problema de Mariana Vieira da Silva? São vários. Olha, não tem peso dentro do Partido Socialista. Podem dizer o que quiserem, não tem peso. E já agora, o peso do pai não conta aqui. Isto não é transferível em política. Ok? Nós já vimos isso pelo mundo fora e mesmo em Portugal no passado. Segundo ponto. Olha, no Partido Socialista, no próprio Partido Socialista, por exemplo. Segundo ponto. Mariana da Vieira da Silva não tem carisma. Você dirá que a carisma cria-se, não é bem assim. Os alemães têm uma expressão que dá pelo nome de Fingerspitzengefühl. Quer dizer, uma coisa que nasce connosco. E há coisas que nascem connosco, há coisas que não nascem connosco. Nós podemos melhorar essa componente, mas é preciso nascer com ela. Mariana Vieira da Silva não tem isso. Bom, mas mais, Mariana Vieira da Silva é o protótipo do político português. E porquê? Ela nunca fez nada fora da política. Licenciou-se, doutorou-se, teve sempre assessora disto, adjunta daquilo, dentro dos partidos, dos governos, percebe? Dentro do partido, dos governos. Ora, ela ascende ao cargo que tem neste momento o governo, sem qualquer experiência fora da política. Ora, isto é penoso, porque, como você sabe, existe um déficit grave dos políticos portugueses em relação ao conhecimento da realidade, nomeadamente a realidade empresarial. Ora, isto é preocupante. E esse é o problema que Mariana Vieira da Silva tem. Você dirá, bem, isto não é relevante. É. Por mais que não gostem, por mais que se diga, as pessoas aprendem, não é assim. E este ponto é um dos problemas que Mariana Vieira da Silva tem. Bem, Pedro Nuno Santos, como expliquei há bocadinho, não tinha stress nenhum até agora. Passou a ter. E passou a ter, nomeadamente, quando António Costa, percebendo a relevância que Pedro Nuno Santos tem, vai introduzindo grãos de areia na engrenagem. Como é que isto tudo vai correr, eu não sei, e duvido que alguém possa fazer vaticínios neste momento. Uma coisa é certa, isto está a ficar politicamente intrigante, e vai ser interessante seguir isto nos próximos tempos. Bem, vamos para a política propriamente dita. PCP e Bloco, eu recordo ter falado sobre isto aqui ontem, que é as cedências que o Governo está a fazer a PCP e Bloco, mas o PCP e Bloco, diz o Expresso, mas já sabíamos também, pelas reações de ontem,
não estão satisfeitos com as cedências que o Governo quer fazer na área do IRS para aprovarem o Orçamento de Estado. Para mim não há dúvida nenhuma quanto a isto. Daqui até às autárquicas e até à aprovação do Orçamento, vamos assistir a este desfile de eu dou isto, o outro eu quero aquilo, eu posso ceder isto, eu não posso ceder aquilo. Uma coisa é certa, eu neste momento perdi dúvidas quanto a uma agenda secreta que o Governo já negociou, sobretudo com o PCP. E você tem sinais disso, aliás, é o objeto do meu artigo no Jornal de Negócios de hoje. Você tem sinais disso, mexidas na legislação laboral, agora a história das rendas de casa, mais a história do IRS, tudo isto aponta para, está aqui uma agenda que nós já negociámos e agora vamos para o público fazer show-off, percebe? Aliás, como o Governo fez, como António Costa fez em 2015 nas eleições. E eu acho que as próximas semanas vão confirmar isto. Ponto seguinte, o meu jornal, o Jornal de Negócios, diz hoje em manchete que o custo do e-voucher está a afastar o comércio. Está aqui, desculpe lá, está ao contrário, mas é a manchete aqui do lado esquerdo. E então, é muito interessante. Primeiro, como você se recorda, já falámos disto aqui várias vezes, o Governo estabeleceu 200 milhões de euros para o e-voucher. Até o último número conhecido apontava por pouco mais de 25 milhões de euros. O Governo publicamente admitiu numa manifestação de show-off e propaganda que era possível até aumentar aquilo. Não vai aumentar coisa nenhuma. Isto não está a correr bem e esta manchete do Jornal de Negócios confirma isto. E porquê é que não está a correr bem? Por várias razões. Não é só por causa do custo de taxas, o próprio jornal diz isso, é também por causa da burocracia. Primeiro lugar. Segundo, é preciso um terminal próprio, é preciso um software próprio por parte dos estabelecimentos comerciais. Eles têm que aderir a isto. Ora, estas brincadeiras não se fazem no dia a dia. O Jornal de Negócios dizia aqui, salvo erro, no final da semana passada, que o Secretário de Estado, que falou ao jornal, o Secretário de Estado dos Impostos, Mendonça Mendes, disse que os outros bancos estão dispostos também a aderir a isto. Bom, isto é tudo política, porque se você for ver, até agora não houve nenhum banco que tenha aderido àquilo. Moral da história, isto não vai correr bem. E não vai correr bem, nós sabíamos desde o início que não vai correr bem. Não vai correr bem porque este Governo não conhece a realidade e decide coisas no ar. Pergunta, o Secretário de Estado António Mendonça Mendes não sabia disto? Sabia. Porque ele conhece a realidade, aliás, ele lida com empresas todos os dias. Qual é o problema disto? É que isto está a jeito ao Governo, como já explicámos aqui várias vezes. Quanto menos se utilizar daqueles 200 milhões de euros que o Governo dotou, fez uma dotação para isto, melhor. Sabe porquê? Porque é a receita que entra nos cofres do Estado. Portanto, isto é tudo uma monumental hipocrisia, percebe? E como você vai ver com a seu devido tempo, isto não vai correr bem, quando aparecerem os números. Aliás, você percebeu, agora é livros, depois é discos, não sei das quantas, agora então temos tudo lá dentro, quando esta brincadeira termina, quando? A 31 de agosto, daqui a 4 dias. Bom, ponto seguinte, empresários portugueses que agora se queixam que a introdução de portagens nas autoestradas espanholas vai prejudicar as exportações. O que é que isto, onde é que isto radica? As autoridades europeias, ao negociarem a bazuca com os espanhóis, fizeram um aviso. Vocês vão ter de introduzir portagens naquelas vias com o perfil da autoestrada que neste momento não eram portajadas. Quais são elas? As autovias. Que era uma coisa que os portugueses diziam muitas vezes, a gente anda em Espanha, não paga portagens. Não há almoços grátis. Sobretudo quando os orçamentos não estão bem, como é o caso do orçamento espanhol. E Bruxelas obrigou a Espanha a adotar portagens em mais de 12 mil quilómetros de vias. Ora, o que é que isto significa? Que os caminhões portugueses que fazem transshipping, não é transshipping, transporte de mercadorias de e para a Europa, vão passar a pagar portagens. Daí o incómodo das empresas portuguesas. Eu tenho uma pergunta para os empresários portugueses que estão nesta situação. Espera aí. Quando nós fazemos o plano de negócio de uma empresa, não temos de contar com os custos todos? Impostos, contribuições, portagens, assim como contamos com os salários. Não temos de contar com isso tudo? Espera aí. Mas está bem, agora isto foi introduzido agora. So what? Os empresários não lidam com flutuações brutais de preços como está a acontecer agora com certas matérias-primas? Vão deixar de exercer a sua atividade por causa disto? Ou isto é pressão política? A que estão habituados, não é?
Como você sabe, a queixarola mais idiota em Portugal é a história das autoestradas. Eu até acho que nós pagamos muito dinheiro para as autoestradas. O que não me parece a mim é que se deva pôr em cima do contribuinte o ónus depois de estar a pagar uma autoestrada que é utilizada por algumas pessoas. Percebe? Isto é que não pode ser, porque é uma questão de justiça. Não é justiça fiscal apenas, é uma justiça para com todos os portugueses. Percebe? Portanto, deixem-se lá de queixinhas, metam mãos à obra e arranjem forma de ultrapassar este custo, porque este custo vai existir. Podem ter a certeza. Isto não é cedência aqui, cedência ali. Aliás, em Espanha o Governo não tem qualquer hipótese que isto foi imposto por Bruxelas. Bom, ponto seguinte. Para você ver o maravilhoso estado da nossa Segurança Social. Soubemos esta semana que a Segurança Social, aliás, foi um espectador que me pediu até para falar nisto. Soubemos esta semana que a Segurança Social colocou 7.000 pessoas a recibo verde em situação de incumprimento. Percebeu bem? Aquilo que devia ser o débito direto deixou de ser. E estas pessoas que passam recibos verdes ficaram em incumprimento. A Segurança Social já disse que vai corrigir. Acho bem que corrija. Não sei quanto tempo vai levar, mas há uma pergunta que eu tenho para fazer. Há alguém capaz de pôr ordem na Segurança Social? Esta ministra já percebemos que não é. Não é surpresa nenhuma. O anterior ministro andou para lá, um politiqueiro de primeira, nunca fez nada. Percebe? É o falinhas mansas, uma coisinha para aqui, uma proposta para ali, nunca fez nada. E a pergunta que tenho para lhe fazer é assim, há 2 ministros que passaram para a Segurança Social nos últimos 7 anos e a Segurança Social continua neste estado? Agora veio dizer que é um problema informático, eu não sei se é. Se for, é fácil de resolver. Sabe qual é o problema disto? É a imagem deste governo. Não reforma nada, percebe? Não mexe em nada. Deixa estar como está porque tem medo. Isto é a imagem de António Costa, é um político medroso. Tem medo de fazer reformas. A Segurança Social já tinha levado uma vassourada de cima a baixo há 7 anos, não é agora. Percebe? Continuam por fazer isto. As pensões continuam a chegar atrasadas, os apoios continuam a não chegar, também atrasados, e depois esta marmelada, isto é uma vergonha. 7.000 pessoas ficam em cumprimento por causa do sistema informático, ou o rabo rei que o parta do Ministério da Segurança Social. Mas em que país é que a gente está? No terceiro mundo? Se calhar é. Se calhar a Segurança Social que nós temos, os serviços, é do terceiro mundo. Bom, eu vou terminar a conversa de hoje pegando na entrevista que o Diário Notícias faz ao Sr. Dr. Fernando Medina, excelso Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Então, vou-lhe mostrar a manchete do Diário de Notícias. Está a ver aqui a entrevista de Fernando Medina. Há aqui uma altura em que o Fernando Medina diz literalmente, atenção, aspas, isto é a frase do ano: vou propor a impossibilidade de abrir mais alojamentos locais em Lisboa. Este tipo é uma nódoa. Não há outra forma de designar Fernando Medina. É uma nódoa. Eu espero que os proprietários de 40.000 alojamentos locais não votem neste senhor. Percebe? Isto é um nojo. Percebe? Isto é eleitoralismo puro de quem está a escassas semanas de ir a votos, está a ser acossado pela extrema-esquerda, pelo Bloco, o PCP, e se faz estas figuras. Medina beneficiou do investimento privado para recuperar a cidade de Lisboa, que não está totalmente recuperado. Mas a partir do momento que começaram a aparecer problemazinhos e que o Bloco de Esquerda e o PCP puseram a sua intervenção, que cheira mal, percebe, no alojamento local, este senhor virou o bico ao prego. Isto é um nojo, não tem outra designação, percebe? A pergunta final que eu tenho para o Fernando Medina é só esta. Então, mas vai continuar a aprovar hotéis em Lisboa? É que se não aprova alojamento local, é bom que não aprove hotéis. Que é para nós não ficarmos com a dúvida se haverá outros interesses no meio disto tudo. Está a perceber o buraco em que se meteu o Fernando Medina? É só isto. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Estamos aqui com um problema com a aplicação, como eu disse. Quero pedir desculpa pelos problemas que aconteceram e também quero pedir, não sei quantas pessoas estão em direto, sinceramente, neste momento, porque não consigo ter acesso a isso, a aplicação está neste estado lamentável. Quero pedir às pessoas que estão a vir, aquelas que vão ver, aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, de fazer partilha nas redes sociais, já percebeu porquê. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, tenho um santo fim de semana, nós voltaremos na segunda-feira às 8 da manhã, não esqueça dos programas que vamos por aqui no fim de semana e ainda hoje. Obrigado e com licença.